Fala devs, beleza? Eu sou o William Costa, sejam todos muito bem-vindos ao canal WDev. Galera, no vídeo de hoje vamos conhecer alguns métodos mágicos do PHP que podem ajudar a resolver alguns problemas do nosso dia a dia. Só que antes disso eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. Tem vídeo novo toda semana e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Galera, os métodos mágicos são métodos que são chamados automaticamente durante o processamento das ações das classes dentro das nossas aplicações. E para a gente começar, galera, vamos falar do método mágico mais conhecido, que é o método construtor. O método construtor é responsável por executar uma ação no momento da instância de uma classe, ou seja, do momento que ela deixa de ser uma classe e passa a ser um objeto dentro da nossa aplicação. E para os exemplos aqui, galera, eu vou construir aqui uma classe dentro desse meu arquivo exemplo.php e vou executar esse meu arquivo dentro aqui do terminal, beleza? Para os testes de hoje, eu vou construir a classe e os exemplos aqui no mesmo arquivo, tá? Mas isso não é legal, tá, galera? Construam os arquivos de classe separados da sua implementação. Mas para deixar os exemplos aqui do vídeo um pouquinho mais simples aí de visualizar, então eu vou construir a classe e os testes aqui dentro desse exemplo.php e vou executar aqui ao lado neste terminal, beleza? Então vamos lá, galera, vou abrir o PHP aqui, né? Então estou abrindo o PHP aqui e vou criar uma classe aqui chamada exemplo, beleza? Uma classe chamada exemplo, e aqui dentro da classe, galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou definir uma propriedade privada aqui, então private, que eu vou chamar de nome aqui, que vai ser um nome aqui que a gente vai definir, né? E galera, eu vou criar um método construtor aqui, porque no momento que eu instanciar este exemplo aqui, eu já vou passar um nome para ele. Então aqui dentro eu vou criar public function underline construct. Esse carinha aqui é o nosso construtor da classe e esse método aqui, galera, vai ser chamado no momento que eu instanciar essa classe de exemplo aqui. E o que eu quero fazer? Eu quero que no momento da instância eu passe aqui um nome aqui, que vai ser o novo nome aqui dessa propriedade, e ele vai definir para mim. Então vai ser diz nome igual nome. Opa, errei aqui. Deixa eu apagar o cifrão aqui. Então aqui o nome, que é a propriedade da classe, vai ser definido com um texto que eu passar aqui nesse meu construtor. Eu vou colocar um comentário aqui, galera, que é o método inicial da classe, que é o método da instância, né? O método que constrói. Vou chamar aqui de construtor mesmo, beleza? Então aqui, galera, eu vou fazer o seguinte. Aqui embaixo vou criar uma variável chamada obExemplo, que vai ser new exemplo. Ela vai receber uma instância aqui de exemplo. Só que aqui eu tenho um construtor, então eu posso passar aqui o nome aqui. Então eu vou passar o nome William aqui para ele. Então, dessa maneira, galera, este meu exemplo aqui vai receber este nome William aqui dentro dessa propriedade. Então deixa eu executar aqui ao lado para ver se vai dar algum erro aqui pra gente. Então php exemplo.php. Não deu nada, não imprimiu nada aqui na tela, nenhum erro, então tá ok. E o que eu vou fazer, galera? Eu vou colocar aqui um printr dentro desse meu obExemplo. Então aqui, obExemplo, meu printr aqui. Vamos ver agora o que ele vai imprimir pra gente, galera. Vamos ver? Olha aqui, nome aqui que é uma propriedade privada. Eu tenho aqui o nome William definido. Se eu troco esse carinha aqui para teste, por exemplo, e executo novamente, este nome aqui foi alterado durante a construção dessa minha classe. Então esse método foi chamado automaticamente no momento da instância da classe. E eu vou limpar esses meus exemplos aqui do terminal. E vamos para o nosso segundo método mágico aqui do vídeo de hoje, galera. É um método que nos ajuda a executar ações quando a nossa classe é executada como texto, né? Quando ela é chamada, por exemplo, numa função echo aqui. Se eu fizer isso aqui no nosso projeto, galera, eu vou colocar echo e a nossa classe aqui, obExemplo, e isso daqui, galera, vai lançar um erro aqui no meu terminal. Deixa eu só apagar o nosso printr aqui, né? Comentei ele. Vamos lá, vamos executar aqui no nosso terminal, galera. Vou colocar aqui php exemplo.php. Ele trouxe aqui, galera, um erro, um fatal error aqui, porque eu não consegui converter a minha classe como uma string aqui. Porém, tem um método mágico muito legal aqui, que é o método toString, que eu consigo manipular esse evento aí da transformação de uma classe em texto. Então eu vou criar aqui public function. Todos os métodos mágicos, eles precisam ser declarados como públicos, beleza? Então public function underline toString. Esse carinha aqui, ele precisa retornar uma informação, tá? Esse retorno de informação precisa ser um texto. Eu posso colocar aqui um return aqui, vamos chamar ele de texto mesmo aqui. Depois a gente vai melhorar ele um pouquinho. E aqui eu coloco um comentário. Método de conversão da classe em texto.
Beleza? Aqui eu vou executar novamente aqui no terminal. Não mudei nada, o meu eco continua aqui, né? O meu eco AB exemplo continua aqui. E a gente vai executar e vamos ver o que ele vai fazer pra gente. Olha aqui, galera, ele colocou o texto aqui, ficou até colado aqui com o nome da pasta aqui. Deixa eu só trocar aqui e colocar com aspas duplas e pular aqui uma linha aqui, tanto antes quanto depois. Então, aqui dentro eu vou colocar o texto entre esses dois aqui. Vou executar novamente aqui, vamos ver. Agora sim, galera, ficou aqui o meu texto aqui aparecendo bem legal aqui dentro do projeto, beleza? Então, galera, esse carinha aqui já retornou um texto pra gente. E o que a gente pode fazer com esse cara aqui? A gente pode até converter, por exemplo, a nossa classe em um JSON, né? Então, a gente poderia fazer algo nesse sentido, JSON underline encode, e aqui dentro passar um array aqui da nossa classe. Aqui eu tenho um nome, então o nome vai ser, né, ele vai receber aqui o diz nome. Então, vamos ver aqui que ele vai retornar pra gente. Deixa eu limpar aqui a tela. Olha aqui, galera, que legal, ele transformou aqui em JSON pra gente. Já esse carinha aqui já está sendo impresso quando a minha classe foi executada aqui com echo. Então, se eu executar um echo assim, eu já consigo imprimir esse texto em string aí da minha classe. Evito erros dentro da aplicação e também cria um comportamento novo dentro aí da minha estrutura de classe e pode ser bem útil aí dentro do seu sistema. E galera, aproveitando que a gente fez um exemplo aqui utilizando o echo, caso a gente tente executar esse echo aqui com a propriedade nome que é privada, a gente vai receber um erro aqui da aplicação. Então deixa eu colocar aqui a nossa chamada aqui, então vai ser nome aqui e a gente vai executar aqui no terminal. Só vou limpar a tela aqui e vou executar. Deu um erro aqui, deu um fatal erro aqui pra gente, porque é uma propriedade privada e eu não posso acessar essa propriedade. Então eu tenho duas formas aqui. Eu posso colocar um getter aqui, né, um método aqui, um getNome, por exemplo, né, aqui para executar e eu crio esse método retornando. Ou também, caso eu não queira criar esse getter aí, eu posso usar um método mágico chamado _get, que é um método que é chamado, é invocado a cada execução de uma chamada de uma propriedade privada dentro da aplicação. Então eu vou fazer o seguinte, galera, vou colocar aqui public function _get. Esse get aqui vai receber um argumento, galera, que vai ser o nome da propriedade que eu quero buscar aqui dentro. Eu vou chamar de key, tá? Que vai ser a chave aí da minha propriedade. E vou retornar esse cara da minha classe. Então eu vou fazer o seguinte, return diz. E aqui eu passo a minha chave, que vai ser key aqui dentro. Beleza? E aqui eu posso fazer o seguinte. Aqui eu coloco um comentário que é método de consulta de propriedades privadas. Aqui eu tô falando privadas, tá, galera? Mas pode ser protected também, tá? Tudo que não é público, né? Que não estão acessíveis aí publicamente na nossa aplicação. Então, esse carinha aqui vai retornar o valor. Então, em teoria, esse meu echo aqui, ele vai funcionar. Então, imprimindo aqui o nome. Então, eu vou colocar aqui php exemplo.php e vamos executar novamente para ver o que vai acontecer. Executei. Olha, aqui tem um teste aqui sendo impresso, galera, porque é o nome que eu coloquei aqui. Se eu colocar, por exemplo, wdev aqui, né, nesse nome aqui, deixa eu limpar a tela de novo, vou executar, aqui apareceu o wdev, galera. Ficou coladinho aqui porque a gente não está pulando as linhas, né, dentro desse echo aqui, mas já deu para ver aqui que esse carinha já está funcionando e o meu getter aqui está funcionando corretamente. O legal é que dentro desse cara ele está filtrando, né, ele está trabalhando aqui com o retorno desse dado. Então eu posso concatenar informações aqui também, né? Então eu posso colocar aqui a minha quebra de linha, por exemplo. Então eu posso colocar aqui as aspas duplas e a minha quebra de linha aqui para limitar esse cara aqui embaixo. Então vamos executar de novo. Agora ele pulou a linha aqui, só que esse cara aqui vai ser chamado em todas as execuções aí das propriedades privadas, então ele vai colocar essa quebra de linha em todos, né? Então não é legal a gente fazer isso, eu vou remover aqui essa quebra de linha da aplicação. E galera, da mesma forma que a gente conseguiu obter esse valor aí do get, né, dessa propriedade privada, eu também consigo enviar os valores para dentro da classe utilizando um método mágico. Porque se eu tentar executar essa atribuição aqui diretamente nessa nossa propriedade, ela não vai ser aceita. Vai dar um erro também. Então, vou fazer o seguinte. Aqui em cima eu vou trocar o nome novamente para William. E vamos ver aqui o que vai acontecer no nosso terminal, né? Deixa eu limpar a tela aqui e vou executar. Aqui, galera, ele já fala um fatal error aqui pra gente, porque a propriedade ela não está acessível, né? Uma propriedade privada ou protected aqui dentro da nossa classe, né? Então, como que a gente vai resolver esse cara? Aqui a gente usou o _get para obter, a gente vai criar o _set. E aí a gente passa uma chave e um valor para ele. Então, eu vou até copiar esse nosso get aqui,
né? Então aqui vou chamar de método de atribuição de propriedades privadas. Aqui vai ser underline, underline, set. E eu troco aqui, galera, vai ser key e value. Chave e valor aqui dentro. Aqui eu tenho key já passado, deixa eu apagar esse return aqui que a gente não vai usar, igual value. Então aqui eu estou passando esse valor para dentro da chave aqui, tá? Eu passei a variável aqui dentro das chaves, galera, só para indicar que a gente está usando uma variável mesmo, mas dessa forma aqui, né, sem as chaves aqui, ela funciona. Só que dessa forma a implementação fica mais visível que você está utilizando uma variável aqui dentro. Tá? Então aqui, galera, eu tenho aqui um underline, underline set aqui dentro desse cara e eu já consigo definir o nome William aqui. Inclusive, nesse momento, o nome impresso será William. Vamos ver aqui? Então deixa eu limpar e executar novamente. Aqui eu tenho o nome William sendo impresso aqui. E da mesma forma que a gente colocou a quebra de linha aqui nesse get aqui, galera, a gente também consegue filtrar os dados que estão sendo enviados para a classe. Então, por exemplo, eu posso transformar isso aqui em letras maiúsculas. Eu posso colocar aqui, por exemplo, o str2upper. Beleza? str2upper e mando aqui todas essas letras aqui ficarem maiúsculas. Se eu executar novamente, eu tenho aqui o William em letras maiúsculas aqui para a classe. Então, eu estou filtrando também essas informações que estão chegando dentro da minha classe. Galera, o nosso segundo exemplo aqui foi o método toString, que cria um comportamento diferente dentro da nossa classe quando ela é executada como um texto, né, como uma string. Se a gente der um echo na instância da classe, ele vai executar esse método aqui. E tem um outro método mágico muito legal, galera, que transforma a nossa classe, que aliás dá um comportamento diferente para a nossa classe quando ela é executada como função. Então, por exemplo, galera, eu posso vir aqui, deixa eu colocar um comentário aqui desse nosso echo aqui, vou até deixar os dois juntinhos aqui, galera, porque a gente vai fazer o seguinte, eu vou executar aqui, galera, dessa forma, ob exemplo, e vou chamar como uma função mesmo, galera, como se ela fosse uma função mesmo aqui dentro, mas ela é uma classe, então se eu executo agora, ele vai dar erro. Ele dá um fatal porque eu não consigo aqui executar essa função aqui, porque ela não existe, não tem nada dizendo como que será o comportamento dessa classe como função. Então, para isso, deixa eu até apagar a tela aqui, e eu vou vir aqui na classe e vou criar um método mágico novo. Então, public function, underline, underline, invoke. E aqui dentro, quando esse método é chamado, galera, eu posso executar qualquer ação que eu quiser. Eu posso chamar uma outra classe, imprimir um valor, retornar uma informação, porque a partir desse momento aqui, a nossa classe ela pode ser executada como função. Então eu vou fazer aqui, galera, eu vou dar um return aqui, um return do MD5 do meu nome aqui, então diz nome, né, do nome que veio aqui na classe. Né? Eu vou retornar isso aqui e eu vou dar um echo também, vou fazer duas ações aqui dentro. Tá? Vou colocar um echo aqui de função processada e um sorrisinho aqui. Beleza? Coloquei isso daqui, ele vai imprimir esse texto para mim e vai retornar esse MD5 aqui. Né? Então vamos fazer o seguinte, deixa eu colocar um comentário aqui. Executa a classe como função. Ele gerencia a execução da classe como função, mas deixa esse comentário assim mesmo. E vamos ver agora se o nosso erro vai sumir, galera. Deixa eu executar aqui. Ele imprimiu aqui, ó, galera, função processada e o nosso sorrisinho aqui. E o MD5 não foi impresso. Porém, se eu colocar um echo aqui, galera, ele vai imprimir o MD5 aqui. Então, deixa eu dar um clear aqui na tela e vou executar novamente. Ele imprimiu aqui, ó, função processada e deixou colado aqui, galera. Esqueci de pular a linha novamente aqui, mas ele trouxe aqui o MD5 do nome que está impresso. Então, dessa forma aqui, eu também criei um comportamento diferente para minha classe. E os dois não perdem a função, né? O toString continua funcionando. Então, se eu executar sem aqui esses parênteses aqui, ele vai executar como texto. Agora, se eu executo como função, ele vai executar como função também. Então aqui é o toString trabalhando e aqui é o nosso invoke trabalhando. Então a gente tem mais um comportamento mágico dentro da nossa classe aqui também. Logo no início aqui do nosso projeto, galera, a gente utilizou o printr aqui para executar o debug aqui da nossa classe, né? Então deixa eu reativar esse printr aqui e vou até comentar esse nosso AB exemplo aqui, né? Essa implementação aqui. Galera, esse carinha aqui, essa função printr aqui, é uma função de debug, né? Onde a gente consegue imprimir os dados aqui que estão nessa instância dessa classe, né? Então deixa eu executar lá novamente aqui para a gente ver. Aqui eu tenho então que a classe é exemplo, né, um objeto exemplo aqui, ele tem uma propriedade privada com o nome dessa propriedade é nome mesmo e o valor é William, né, o valor que está sendo salvo aqui. Outra função que eu também posso executar para esses testes aqui é a função var_dump, então eu posso colocar aqui var_dump
e eu coloco OB exemplo aqui também, a mesma instância. As duas vão me retornar um debug de dados aqui, as duas vão imprimir as informações das classes. Para o exemplo aqui, galera, eu vou utilizar o printr, que fica um pouquinho melhor aqui de visualizar no terminal, porém, quando a gente executou, ele executou para a gente o que a classe tem. Então eu tenho o nome aqui, eu tenho o nome William aqui, e se tiver outros atributos aqui, por exemplo, uma senha, se eu colocar uma senha aqui dentro, vou colocar uma propriedade privada aqui chamada senha, né? E aqui no construtor eu vou passar a senha aqui do usuário, né? Vou receber a senha aqui e aqui a mesma forma, eu vou colocar senha que vai receber senha. Beleza? Então eu vou definir no momento da criação. Agora eu venho aqui, né, na minha instância e coloco que a senha vai ser 1234. Beleza, tenho aqui a minha senha definida. Se eu executo o debug, ele apareceu nome e senha para mim. Porém, imagine uma situação onde você quer imprimir esse debug aqui, mas você não quer exibir a senha do seu usuário, ou às vezes você quer exibir mais informações dentro desse seu printr do que realmente somente esses dados aqui da classe. Então, para isso, tem um outro método mágico também que filtra os nossos debugs. É o método mágico debug_info. Então, vamos colocar aqui na nossa classe também, public function, underline, underline, debug_info. Esse método aqui a gente vai executar sem argumentos também. E ele deve retornar um array, galera. Um array com os dados que a gente quer imprimir. Então, eu vou retornar aqui diretamente um array. E dentro dele, galera, eu vou passar aqui o nome, né? O nome, que vai ser disnome. Opa. Disnome, né? Aqui eu vou passar a senha, galera, mas eu vou passar a senha vazia. Ou a gente pode passar a senha aqui com asteriscos aqui, né? E aqui esse cara vai filtrar o nosso debug. Deixa eu colocar aqui um comentário. Filtra o debug da classe. Vamos executar de novo. Deixa eu limpar a tela aqui. Opa, deixa eu limpar a tela aqui. E vamos executar. Olha que legal, galera. Trouxe o nome e trouxe a senha aqui com asteriscos, né? Ele trouxe aqui o nosso array. Se eu quiser colocar outra informação, por exemplo, aqui um código, vou colocar um código aqui, código 1, 2, 3, 4, 5 aqui. Se eu executar, ele imprime pra gente esse código, né? Aqui embaixo, se eu colocar o vardump, né? Deixa eu colocar o vardump aqui. Ele vai funcionar da mesma forma, vai ter os mesmos filtros. Então aqui, ó, tem nome, tem senha que veio aqui com os asteriscos e o código aqui criado. Então dessa forma, galera, você consegue sim imprimir os dados da classe, mas também você consegue filtrar exatamente o que está indo aí para o seu debug, né? É muito útil quando você precisa adicionar mais informações dentro do debug de uma classe aí dentro da sua aplicação. E para a gente finalizar o nosso vídeo de hoje, galera, a gente falou aqui sobre o construtor, que é o método executado durante a criação de uma instância da classe. E também temos o destrutor, que é o método que é executado durante a destruição dessa classe, quando essa classe está sendo removida aí da nossa aplicação, né? Não removida, excluída do projeto, mas sim da execução. Quando a memória é liberada da execução dessa classe, essa instância não existe mais. Então esse método é o método destruct. Então vamos criar aqui embaixo mesmo. Então vamos colocar aqui public function, underline, underline, destruct. Esse método aqui também não recebe nenhum argumento, né? Então durante a destruição não precisa passar nenhum argumento. E aqui dentro, galera, você pode executar as ações aí que podem liberar memória, liberar um cache, apagar alguma informação que não é mais utilizável aqui dentro do seu sistema. E aqui no nosso projeto a gente vai colocar apenas um echo aqui na tela, dando um tchauzinho aí, né? Porque a gente não tem uma ação específica para ser executada durante a destruição. Não é legal colocar echos aqui durante a destruição, porque não é só a gente que vai destruir a classe. O próprio PHP, quando termina a execução do nosso script, ele também destrói todas as instâncias. Então esse método aqui também vai ser executado automaticamente durante a destruição da nossa aplicação, da nossa execução atual. Então eu vou colocar aqui um até mais e aqui um sorrisinho, né? Esse carinha aqui vai ser executado, galera, no momento da destruição. Então vamos colocar aqui um comentário chamado método destrutor. Beleza? Então temos o método destrutor aqui. Se a gente executar agora, galera, se eu executar aqui agora o nosso projeto, eu tenho os dois debugs e o até mais aqui no final. Deixa eu até tirar esses debugs aqui, vou até comentar eles e vou deixar somente a nossa classe. Deixa eu limpar aqui. Se eu executar novamente, eu tenho aqui o até mais sendo impresso aqui, galera. Por quê? Porque ele foi destruído, nosso script acabou. Porém, se eu colocar aqui um echo, galera, vou colocar um echo aqui teste e uma quebra de linha. Vou colocar dos dois lados, tá? Uma quebra de linha antes e depois. Só pra gente ver aqui esse exemplo acontecendo. Se eu executar dessa forma, deixa eu limpar a tela aqui.
Se eu executar dessa forma aqui, galera, ele vai imprimir o teste e depois o nosso até mais. Por que ele fez isso, galera? Porque eu executei o teste e a minha aplicação terminou depois. Caso eu mate essa instância antes do meu eco ali, ele vai executar esse meu destrutor antes. Então se eu colocar um set aqui nesse OB exemplo, eu tenho aqui esse método sendo executado antes do meu teste. Então vamos executar aqui. Agora eu tenho o até mais e depois o teste. Então esse destrutor ele é executado automaticamente num set da instância, se eu matar a instância ele vai ser executado, e também ele é executado automaticamente pelo próprio PHP durante a finalização da execução atual do seu sistema. E com isso, galera, finalizamos o nosso vídeo de hoje, onde aprendemos aí sobre os métodos mágicos do PHP, métodos esses que são executados automaticamente aí durante a execução das nossas classes e que criam comportamentos muito legais e que podem nos ajudar muito no nosso dia a dia. É isso aí, galera, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, já sabe, né? Deixa um like no vídeo e um comentário falando o que achou desse conteúdo. Galera, tem um montão de novidades vindo por aí, e uma delas é que logo logo sai a loja do WDev com produtos personalizados feitos com carinho pra vocês. Então segue a gente nas redes sociais para não perder nenhuma novidade do canal, porque eu tenho certeza que você não quer ficar de fora da promoção de lançamento da loja. E claro, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva. Tem vídeo novo toda semana e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E se ainda não viu os últimos vídeos que saíram no canal, saíram conteúdos muito bacanas e você não pode perder. Vou deixar os links aqui para você assistir. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui, então até o próximo vídeo.